Esse amor que nós estamos falando que constitui a família, ele é uma decisão. Vou falar uma coisa que é importante. Nenhum de vocês foi obrigado a se casar. Foi uma decisão que você tomou. É por isso que o amor, ele é uma decisão, ele não é uma sensação, ele não é um sentimento. O amor é uma decisão, você decide amar. Efésios capítulo 5, verso 25 ao 30 diz assim: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amém? Essa é a primeira leitura. Quando nós pegamos a estrutura familiar, nós vemos a perfeição de Deus para conosco. A vontade de Deus é que cada um dos irmãos habite numa família e nela seja feliz, e muito feliz. A anomalia é quando alguém está dentro de uma família e infeliz. A normalidade é estar pertencendo a uma família e sentindo-se feliz. Então, quando Deus me deu essa palavra, Deus me mostrou algumas coisas. A estratégia de Satanás para destruir a família e comprometer o futuro da família. Eu vou mostrar para você como que ele faz. A vontade de Satanás é sempre retirar o marido de dentro de casa. Por quê? Porque o marido, ele é aquela figura que traz segurança para toda a família. O marido é aquele que gera a provisão para toda a família. E o marido é aquele que é o cabeça, o líder, o sacerdote, aquele que leva a avançar no sentido e na direção dos propósitos de Deus para aquela família. Quando aquela figura paterna que gera segurança dentro da família é retirado do seio familiar, esta família fica vulnerável. Crianças crescem inseguras porque já perdem a referência de segurança, de provisão e do destino que ela precisa ter sacerdotal da sua vida, do seu futuro e da sua vida espiritual. Então a estratégia de Satanás é relativamente simples. Fere o pastor ou o líder e as ovelhas estarão dispersas. Fere o marido, o cabeça, e a família estará vulnerável nas mãos de Satanás. E mais do que isso, uma criança que cresce num lar desestruturado, sem a figura paterna, essa criança será, no futuro, um pai que não sabe lidar com a família, porque ele não teve isso. Faz sentido para os irmãos? A estratégia de Satanás é que nossas famílias sejam atingidas e o marido seja retirado do seio familiar, ou atingido, ferido, de alguma forma. É por isso que você, mulher, deve usar a primeira pilastra da família cristã, o amor. O amor do marido pela mulher inicia construindo o lar, mas é óbvio que a família também tem que amar. Porque uma família cristã, em primeira instância, é o cabeça,
É o homem quem vai amar todos dentro daquele lar. E um detalhe importante, que em muitos momentos, este homem, ele precisa declarar o amor que ele sente por aquelas pessoas dentro de casa. Não tem como declarar este amor apenas com atos e atitudes de obra, por exemplo. Tem um livro muito interessante chamado As 5 Linguagens do Amor. E uma das linguagens do amor é o serviço. Tem pessoas que, para demonstrar o amor que sente pela família, ele tem atos de serviço. Ele se põe a servir a mulher, os filhos, aquele lar. Mas não dá para atingir a plenitude do amor apenas com atos de serviço. De vez em quando, terá que atingir esse objetivo com atos de presente, por exemplo, lembrando de datas comemorativas. Segundo o autor do livro, é importante que também, para a completude desse amor, tenha toque, a sensibilidade de tocar no seu parceiro, na sua parceira, demonstrando amor, dando, de vez em quando, aquele beijinho, aquela bitoca que no início era tão importante. É fundamental para aquela família continuar na estrutura do amor. Às vezes, dá uma volta de mãos dadas, Wagner. Então, levar para tomar um sorvete. Irmão Leandro, quem sabe, segurar nas mãos da irmã Lourdes e dar uma volta de mãos dadas. Caminhar pelo bairro. De repente, a atitude que vai demonstrar amor é as palavras de afirmação, Fran. Olhar para Miriam e lembrar de quando vocês namoravam ainda. Miriam, como você está bonita, Miriam. E ela fica toda feliz, né? Só não pode mentir, tá, Fran? Miriam, olha que legal, seu cabelo ficou muito bom agora, né? Quando ela saiu do salão, fez as unhas, ressalte, poxa, você fez as unhas, ficou mais bonita ainda. Palavras de afirmação, olha, a comida que você fez ficou extraordinária. Tem marido que só sabe reclamar, né? A mulher faz a melhor comida, mas ele ainda assim reclama. A mulher se arruma naquele dia, no final de semana, para sair, mas ele reclama. Ele não consegue enxergar as coisas boas que ela está fazendo. E isso acaba se tornando óbice, dificuldade para que esta família atinja a plenitude da primeira pilastra que constitui as famílias cristãs, o amor. O amor do homem para com a mulher. É fundamental que a família cristã, o homem, ele reconheça em seus aspectos, ele tenha amor e reconheça as atitudes da sua esposa e dos seus filhos. Eu queria incitar os homens que estão aqui, que são casados, a dar uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e exorte ela. A partir de hoje, nossa, parece que não estão entendendo, Camila. Não entendeu? Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga para ela assim, para essa pessoa: a partir de hoje, reconheça todo o bem que você tem vivido dentro do teu lar e declare isso, fala, e declare o amor dentro da sua casa. Amém? Quem pode aplaudir bem forte a Jesus? Você pode aplaudir mais forte ainda? Aleluia! Irmãos, eu estou 24 anos com a Priscila. 24 anos. E eu sei o desafio que é permanecer casado. Porque são muitas lutas, irmãos. Me suportar, tenho certeza, se você conversar com ela, ela vai dizer que não é fácil. Você sabe, né, varoa? Tá ligada. Às vezes os irmãos dizem: puxa, o pastor é uma bênção, olha, ele prega, uma maravilha. Convive comigo para tu ver. Convive. O pessoal fala: nossa, o Felipe deve ser muito feliz, a Lília só vive rindo. Convive. Ele é que sabe onde o calo aperta, né, Felipe? E vice-versa. O príncipe, quando ora, o céu desce. Aleluia, glória a Deus, que bênção, irmã Cleide. Convive para tu ver. Pergunta para a Lu.
Pergunta para o Lu que tu vai saber direitinho a história como é. Não é não, irmão Domingos? Não é assim? Ele disse que está solteiro. Por isso que tu está solteiro, né, varão? A primeira pilastra da constituição da família cristã é o amor. É o amor do homem para com a família. Preste atenção, porque o texto que nós lemos é utilizado do grego original uma palavra chamada ágape. Esse amor significa o amor sacrificial de Deus para com os homens, que foi aquele amor que Cristo se entregou lá na cruz. Porém, nós temos outros 3 tipos, pelo menos 3 tipos de amor que o grego traz para definir o amor que constitui uma família. O primeiro é o amor eros, que é aquele amor de desejo do homem para com a mulher. O amor eros é aquele que o homem se entrega à mulher, a mulher se entrega ao homem, e ambos juntos é possível constituir do fruto deste amor um novo ser, que é o filho. O amor eros é aquele que nós, quando temos pelo nosso parceiro ou pela nossa parceira, faz com que a família fique mais completa. Do grego original, a segunda forma de amor é o filia, que é de amizade entre irmãos. O amor que vem de Deus para conosco, e é um amor que eu sinto agradável, eu me sinto bem quando eu estou do lado dos meus irmãos. Por exemplo, o Nivaldo, o Príncipe, quando eu estou com o Fran, quando eu estou com o Tiago, quando eu estou com o Felipe, quando eu estou com o irmão Leandro, com o Gilcimar, com o Pedro, com o Domingos, quando eu estou com o Wagner, quando eu estou com o Ian, quando eu estou com o Iago, quando eu estou com o Cezinha, quando eu estou com o Wendel. Este amor é o amor filia, do grego original, que é o amor de irmão para com irmão. Quando você está brigado com o teu irmão, esse amor ele está deficiente. Algum pecado ocorreu na sua mente, no seu corpo ou na sua vida que está impedindo de você viver o amor filia. A terceira é o storge. Esse amor é de afeição. É aquele amor de pai para com filho, ou de mãe para com filho. Então são 4 tipos de amor que o grego ele define e nós utilizamos no texto que nós acabamos de ler. O amor ágape é o amor sacrificial, aquele de Deus para conosco. O amor eros, do homem para com a mulher, que envolve desejo, inclusive desejo sexual. É por isso que quando tem alguém que está vivendo de maneira pervertida, na prática, uma prática pecaminosa, nós vemos a deficiência deste amor, porque é o desejo pelo sexo oposto, de constituir uma família e gerar, procriar. Terceiro, filia, que é de amizade entre irmãos. E, por fim, o storge, que é o amor de afeição de pai com filho. É um amor genuíno. Então, irmãos, uma família, ela precisa estar com base no amor. Amém? Fala assim: a partir de hoje, eu aprendi que eu tenho que amar a minha família, os meus amigos, o meu esposo ou esposa e o meu filho. Os meus filhos, no nosso caso, né, amor? A gente agora tem 2. Tô tirando onda, viu, Tiago? Tenho 2. Eu tenho 2, Tiago tem 2 e o Gilcimar tem 2. Quem tiver o terceiro, o primeiro, pode pedir gol no música no Fantástico. Irmão Leandro tem 3, já pode pedir música, irmão. Pois pede que o Fran toca. Amém? Irmãos, preste atenção. Porque esse amor que nós estamos falando que constitui a família, ele é uma decisão. Vou falar uma coisa que é importante. Nenhum de vocês foi obrigado a se casar. Ninguém que está aqui foi obrigado a se casar. Foi uma decisão que você tomou. A última a se casar foi Tia Eliene, mas não foi obrigada.
Ninguém foi obrigado que está aqui. É por isso que o amor, ele é uma decisão, ele não é uma sensação, ele não é um sentimento. O amor é uma decisão, você decide amar. O amor envolve comprometimento. Quer ver uma pessoa que ama? É uma pessoa que tem compromisso. O que é compromisso, pastor? Vou te falar hoje. Compromisso é quando você quiser viajar, você tem que combinar com essa pessoa que divide o mesmo lar com você. Tem gente que não quer ter compromisso, quer viver como se solteiro fosse. Vai dar certo? É óbvio que não. Alguém dentro dessa casa vai ficar infeliz. E depois a gente pergunta, eu não sei por que não deu certo. Eu fiz tudo direitinho, Cezinha. Tu que vai casar, fica ligado, varão. Fiz tudo direitinho, mas não tinha compromisso. Comprava sem compartilhar com o teu cônjuge, sem incluir os teus filhos no planejamento. Ia passear sozinho, vai para o cinema sozinho, não chama o outro. Vai no restaurante, não quer levar o outro, quer ir sozinho. Chega o período festivo de Natal e Ano Novo, que quer comprar roupa só para você. Isso é egoísmo. Não dá para viver num relacionamento com pessoas egoístas. Não tem como. Compromisso envolve participação de todos os presentes dentro deste lar. Lá em casa, ou viaja todo mundo ou não viaja ninguém. Só teve algumas hipóteses que houve exceção que nós tivemos que ir sozinho. Eu fui para a África, tive que ir sozinho porque ela não podia ir, que ela estava grávida, e a vacina contra a malária é abortiva, ela teve que ficar e eu fui. As exceções, ela viajou para os Estados Unidos, ela foi, ficou em Washington e Miami lá, mas foi por quê? Foi a trabalho, foi fazer curso pela empresa a qual ela presta serviço. Podia levar o maridão? Podia, né, Priscila? Devia ter pedido para a chefe. Podia ter pedido para a chefe. Chefe, posso levar meu maridão? Eu ia gostar. Mas pela empresa dela não podia levar, ela foi sozinha. Quem tem compromisso sabe que não pode andar sozinho. Se você andar sozinho, você vai ser tentado. Quem é casado, aponta o dedo aí para o teu marido. Fala, você não vai andar mais sozinho. Não, assim não, amor. Aqui, olha a minha irmã falando com o meu cunhado. Você não vai mais andar sozinho. Assim ele vai continuar andando sozinho, pô. Você tem que sacar o dedo de profeta. Não diz o ditado? Fecha a cara. Vai, irmã Joana, assim, ó, cara de brabo. A partir de hoje você não vai mais sozinho. Fala, Priscila. Fala pro Nivaldo. Você não vai mais sozinho. Irmãos, o amor que constrói família envolve ação, ou seja, proatividade. O amor envolve atitude. Não tem amor que construa família que não tenha atitude. Tem que haver atitudes. Amor faz com que nós tenhamos uma atitude em relação às pessoas deste lar. Atitudes proativas, se antecipando. Quando você sabe que o teu marido gosta, por exemplo, de comer sardinha frita. Estou jogando a letra, tá, amor? Seja proativo, compre a sardinha e prepare. Você sabe que o teu cônjuge gosta de comer broa de milho. Se antecipe, não espere pedir, compre e leve. Seja proativo. Se você sabe que o teu cônjuge gosta de algo, seja proativo. São atos que fazem construir, irmão. Ficar de braço cruzado não resolve. Sabe o que significa o verbo esperar? O verbo esperar é de parar, ficar declinado, sentado, aguardando. Mas o verbo que Deus quer que você haja
É o verbo de esperançar, de ter esperança. Espera com esperança. Significa que você espera fazendo algo. Você espera construindo algo. Eu gosto muito da frase do Mário Sérgio Cortella. Ele usa uma expressão no período da pandemia. Ninguém podia sair de casa, mas teve gente que se arriscou. E quando perguntava para as pessoas, o que você está fazendo na pandemia? Uns diziam assim, eu faço o que eu posso. Uma coisa é você falar, eu faço o que eu posso. Outra coisa é você dizer, eu faço tudo o que eu posso. Tudo que eu puder eu irei fazer. Outra coisa, e aí, irmão, como está o teu relacionamento? Eu faço o que eu posso. Esse faço o que eu posso é descompromissado. Mas eu faço tudo o que posso é um comprometimento de ter atitudes que esgota todas as atitudes da realização. Esse é o amor que constrói. E por fim, o amor que constrói uma família é o amor incondicional. É aquele amor que não depende do que o outro faça. Eu tenho que saber que esta família, ela precisa de que eu faça algo independente do que eles façam. E eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu fui no mercado e eu comprei uns biscoitinhos, pus no carro e o meu filho sentado do meu lado pegou o meu biscoitinho e comeu tudo. E eu olhei para ele e não disse nada, Tiago. Mas os biscoitinhos dele ele tinha comprado e estava na bolsa. E depois que comeu o meu, ele pegou o dele. Eu falei, Davi, eu vou comer os biscoitinhos. Ele tirou um e me deu um. Eu falei, filho? Ele, pai, você vai comer tudo? E aí eu peguei talvez uma meia dúzia de biscoito. Quando a mãe dele chegou, meu pai comeu tudo. Você consegue enxergar? O meu amor é incondicional. Ele comeu o meu e eu não disse nada. Mas na hora que eu fui comer o dele, ele teceu críticas e ele chegou a dizer que eu ia comer tudo. Ele pegou Fran. Gente, literalmente, Nivaldo, foi um biscoito e me deu um. Você entende a pessoa descompromissada e a pessoa compromissada? O amor, ele é incondicional. Amém, irmãos? 2. Uma família cristã precisa do respeito da esposa pelo marido. Do homem, o amor. O amor que envolve o amor eros, filhos e todos os outros. Da mulher, o respeito. Abre, por gentileza, Efésios, capítulo 5, verso 22. Vamos ler até o 24. São 2 versículos apenas. E iremos ler o versículo 33. Por gentileza. Diz assim o texto bíblico. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Quero chamar a tua atenção, que aqui está no plural. Isso não quer dizer que você vai ter um monte de marido, não, tá? E o marido, um monte de mulher, não. Porque o versículo anterior que lemos diz assim: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Uma leitura descuidada e a pessoa acha que a mulher pode ter vários maridos. E não esse não é o espírito do texto.
O espírito do texto é que a mulher esteja sujeita ao seu marido. Preste muita atenção. Em dias em que temos um movimento feminista latente e socialmente ativo, é muito complicado você falar para a mulher assim: você precisa ser submissa ao seu marido. E eu quero chamar a tua atenção, porque o conceito de submissão não é de depreciação e de desrespeito. Não é de dizer que a mulher tem menos valor do que o marido e que ela é menos importante. O texto não diz isso. Submeter-se ao seu marido é estar debaixo da missão do seu marido. É respeitá-lo como cabeça do lar. Se você não respeitar o seu marido como cabeça do lar, dificilmente este homem vai amar você como ele tem que amar. Agora, a contrário senso, uma mulher vai sentir prazer a se submeter ao seu marido. Se o marido for, como nós lemos no texto anterior, se o marido for daquele marido que dá a vida pela sua mulher, cujo amor é sacrificial, de se doar por ela, se for o caso, até morrer por ela. Um dia veio um pastor pregar aqui, eu não sei se você vai se recordar dele, pastor Gilberlan. Ele disse assim, eu não sei o que deu depois, né? A mulher deve ter botado ele para dormir na varanda. Que ele disse assim: pastor, eu não sei o senhor, e eu estava sentado aqui perto. Ele: eu não sei o senhor, mas eu morreria pelo meu filho, mas pela minha mulher eu acho que eu não morreria não. Está gravado, eu estou dizendo aqui porque está gravado. Lembra disso, irmão? Ai, foi muito engraçado aquela situação. Existem pessoas que realmente elas não irão morrer pelo outro. Por quê? Porque talvez ele não tenha motivação. O que é motivação? Motivo para ação. Quem tem motivação, motivo para ação, faz muitas coisas em nome do amor. Qual é o motivo para você morrer no lugar do teu filho? O amor que você tem por ele. Eu não tenho dúvida. Se alguém chegasse e falasse: Priscila, morre você, morre o Nivaldo ou morre o Juan? O que você ia dizer? Morre o Nivaldo. Morre o Nivaldo. Ela já estava assim antes de eu falar. Agora, se eu falar: morre você ou o Juan? Ela vai dizer: morre eu. Você que é mãe, você que é pai, tivesse que fazer uma escolha: morre você ou seu filho? Quem morre? Você ia se colocar, é claro, é óbvio, eu morro no lugar do meu filho. A Cris já está chorando só em pensar nisso. Olha lá. Morre quem? Cris ou Wendel? Ela: morre eu. Morre eu. Já está chorando, Fatinha. Morre quem, Fatinha? Você ou seu filho? Morre eu. Se morre eu ou o Caleb? Morre eu. Eu ou Davi? Morre eu. Mesmo sabendo que o Davi não queria dar um biscoito. Morre eu. Porque o amor, ele é incondicional. O amor do marido, do pai. Mas quando vem aqui para este amor de submissão, a mulher precisa aprender a respeitar o seu marido. Em tudo. Ela precisa estar numa condição de respeito. Amém, gente? Uma vez eu fui fazer um gabinete pastoral com os irmãos. Aí a irmã sentou e falou bem assim: pastor, eu vou me casar. O senhor vai fazer meu casamento. Eu, glória, aleluia. Aí ela disse assim: só tem o seguinte, pastor. Essa história de submissão não dá para mim, não. Eu falei: irmã, tu vai brigar com a Bíblia. Irmão Leandro, vai brigar com a Bíblia, Orlando. Vai brigar com a Bíblia, porque não foi eu que inventei. Ela disse assim: ó, pastor, vou casar, vou amar, vou cuidar, vou lavar, vou passar, mas essa história de submissão não dá para mim, não. Eu falei: irmã, eu não posso te ensinar diferente, tu vai ter que ser submisso. Vai ter que ser submissa. Porque a Bíblia diz isso. Não sou eu, é a Bíblia. A sua luta não é comigo e nem com o meu ensinamento. A sua luta é com a Bíblia. Então tem pessoas que têm dificuldades
tem dificuldades com a questão de submissão. Normalmente essas pessoas são pessoas que tiveram problema com paternidade. Lembra que nós falamos do início? A figura paterna é extremamente importante para desenvolver o quê? Segurança. Provisão. Uma criança que cresce sem segurança, sem provisão, é uma criança que cresce insegura. Logo será um marido inseguro. Sendo um marido inseguro, é um marido que será deficiente. Por isso que a estratégia de Satanás é romper com a figura paterna. E você vê o aumento de homem com homem, mulher com mulher. Homem com homem, mulher com mulher, eles não reproduzem. A sociedade se auto-extingue. E eu vi uma pessoa falando, mas se extingue como? Falou, óbvio. Homem com homem não reproduz, mulher com mulher não reproduz, irmão. E essa é a estratégia de Satanás. E infelizmente isso tem chegado até as igrejas. Quem aqui conhece algum caso de homossexualismo dentro da igreja? Quem aqui conhece? Só uma pessoa? Duas? Quantos aqui conhecem caso de pessoas que abandonaram o casamento e foi viver com do mesmo sexo? Olha lá. Eu conheço um monte de casos. E é grave isso, é sério. Vamos lá? O respeito da mulher para com o marido. Submissão é a atitude de reconhecimento. É a atitude de entender a responsabilidade que o seu marido tem dentro do lar. 3. Vamos para o item 3. O que constrói uma família cristã feliz? A educação que os pais dão aos filhos. Aqui eu quero pedir que você abra em Efésios capítulo 6, verso 4. Efésios capítulo 6, verso 4. Diz assim o texto bíblico. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Por que a Bíblia diz que você não pode irritar seus filhos? Porque se você irritar os teus filhos, ele vai se insurgir contra você. E, lamentavelmente, nós vivemos em uma sociedade que é muito comum os filhos viverem irritados pelos pais. E os pais já não são mais amigos dos filhos. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você sabe quem são os melhores amigos do seu filho? Você já foi na casa dos melhores amigos do seu filho? Você sabe com quem seus filhos andam? Às vezes não, porque o pai e a mãe ficam irritando os filhos. Sabe que os filhos não gostam, por exemplo, de tocar em determinado assunto e não busca o mínimo de didática para lidar com essa situação. Trata de assuntos que irritam os filhos sem responsabilidade. Prefere viver litigando dentro dos lares a dar atenção ao ensinamento bíblico. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ele não vai se desviar dele depois que estiver grande. Tem pais que as crianças são pequenas e os pais não frequentam as reuniões escolares para saber o comportamento do filho na escola. Tem pais que os filhos dentro de casa não obedecem e eles não disciplinam os filhos. Depois, quando grandes, querem educar os filhos, só que tem um problema. Os filhos já não recebem mais ensinamentos, porque outros professores, eles elegeram outros professores, pessoas que ganharam o coração deles. Alguns pais que, na fase adulta dos filhos, sofrem, porque os filhos agora são usuários de drogas, bebem, não têm compromisso com o lar, porque quando eram pequenos, os pais não ensinaram no caminho que deve andar. Pais que os filhos não os veem lendo a Bíblia, orando juntos, não fazem culto doméstico, querem de verdade que os filhos amem a Deus, mas eles, pais, não amam a Deus suficientemente para dar o exemplo para o filho. E isso tudo vai repercutir no dia de amanhã. Temos muitos problemas graves
que os filhos dão sinais enquanto são jovens, mas os pais não debruçam sobre os temas para ajudar os filhos. São famílias cristãs que sofrem, porque quando pai e mãe tinham a oportunidade de corrigir, não corrigiram. Quer ver uma coisa? Até nos dias de hoje, eu, por exemplo, saí da casa do meu pai quando eu tinha 21 anos de idade. Eu tinha ultrapassado um pouquinho da maioridade. Com 18 anos, eu ainda morava com os meus pais. Aos 21, eu já estava dando adeus aos meus pais, havia já comprado a minha casa e já estava meio que dando adeus, já estava me comprometendo, já estava fazendo enxoval. Mas existem pais que os filhos estão com 30 anos e morando com pai e mãe. 35, 40 anos e morando com pai e mãe. Existem pais que sofrem de um problema que chama-se síndrome do ninho vazio. Pais que, quando os filhos anunciam que vão deixar o lar, deveriam se alegrar. Ô, glória, meu filho vai bater asa. Os pais ficam tristes, ficam insistindo para o filho ficar. Não, meu filho, fica em casa, não sai não. Não, minha filha, não vai não. Deveríamos estar maduros o suficiente para que quando nossos filhos atingissem 18 anos, nós começássemos a prepará-los para que eles tivessem as experiências deles no mundo. Mas os pais são responsáveis por filhos frágeis. Quando chega a época de começar a treinar, filho, a partir de hoje você vai sozinho para a escola. Ai não, esse mundo está muito perigoso. E quer criar o filho numa bolha. Eu costumo dizer que nós precisamos dar para os nossos filhos uma liberdade vigiada. Ó, meu filho, esses dias, meu filho foi para a escola e lá fizeram a noite do pijama. A Priscila, amor, ele vai dormir fora de casa. Eu falei, meu bem, é doloroso, mas ele vai ter que começar a ensaiar a saída de casa. Sabe quantos anos meu filho tem? 9. E a escola promoveu a noite do pijama, atividades escolares, e ia dormir na escola. Sabe o que a gente fez? Fomos lá, conversamos com os professores, deram toda a garantia. Filho, vai lá, você vai dormir. Vai. Preparou a malinha, preparou o cobertor, preparou tudo e ele foi. E dormiu. E no dia seguinte... Filho, conta pra gente o que aconteceu. Pai, o senhor não vai acreditar. Quando deu 11 da noite, eles queriam que a gente fosse dormir, e a gente fingiu que estava dormindo, mas a gente acordado, e brincamos, a tia veio, acendeu a luz, descobriu todo mundo. E ele tinha muitas histórias para contar. Eu estou ensaiando com ele. Teve outro passeio, foi para Petrópolis, passar o dia todo lá. Depois teve outro passeio na terra dos dinos. Senhores, deixar seu filho menor na idade dele, ir para um lugar longe, com pessoas que você não conhece, você vai para a presença de Deus e fica dependendo de Deus. Deus, não deixa meu filho morrer. Deus, não deixa meu filho se machucar. Senhor, aquele lugar é perigoso, terra dos dinos, vai que um dinossauro daquele cria vida e come meu filho. Mas você tem que se encorajar, porque você não está criando o teu filho para você. Você não está criando o teu filho para você, comece a se preparar. Príncipe agora vai ter uma experiência maravilhosa. Tem filhos gêmeos, os dois vai para o quartel. Ouviu um glória? Ouviu um aleluia? Príncipe, deixa teu filho ir para o retiro. Ai, pastor, estou com medo. Agora vai para o quartel, mano. E lá é o lugar onde a criança chora e o pai não vê. 01, pede para ir embora. E não pode pedir para ir embora, que se pedir para ir embora, toma um couro. Esses meninos vão chegar um homem em casa, vaso. Aleluia. Você precisa começar a dizer para o teu filho, quando ele quer algo e você não pode dar, você tem que aprender a virar para ele e falar, não. Você não vai ter isto, porque papai não tem condições agora. Teu filho tem que aprender a ouvir não.
Se tudo que ele pede você só diz sim. Pai, me dá um iPhone, sim. Me dá um smartphone, sim. Me dá um tablet, sim. Me dá um não sei o que, sim. Me dá um computador, sim. Me dá sim, sim. Se você só disser sim, o mundo vai dizer sim para ele. E quando alguém disser não, ele não vai aceitar. Eu fiz um trabalho dentro do Evaristo de Moraes, um dos maiores presídios do Rio, já está desativado, mas foi um dos maiores. E lá o doutor Valdeci, que era o diretor do presídio, virou para mim e disse: sabe por que esse contingente excessivo de pessoas presas aqui? Porque quando o pai e a mãe tinham que dizer não, falaram sim. E eles não se acostumaram a ouvir não. Quando ouviram não por alguma vez, foram roubar, foram cometer crimes. Você precisa ensinar o teu filho, se é teu neto, a aprender, e diga para ele não, pelo menos para treinar, mesmo que você possa dar, diz não. Põe ele na disciplina, não. Caleb esses dias queria colo. Eu estava tão cansado, irmãos. Meus braços, eu já não estava tintindo nada mais. Mano, esse menino está quase com 10 quilos. E eu já estava muito tempo com ele. E pus ele no carrinho dele. E ele começou a chorar. Eu olhei para ele, não. E ele fica assim com a mãozinha agora, ó. Fica com a mãozinha assim. Eu olhei para ele, não. Não, a mãe dele não estava perto. Se a mãe está, Uma vez eu fui dar uma surra no Davi, fui disciplinar o Davi e dei uma cinturãozada nele. A mãe veio, Priscila, tu vai levar também. Tô brincando, gente. Tô brincando. Falei, não, Caleb. E ele ficou chorando. Gente, chorar faz bem. Chorar faz bem. Você está achando que Deus diz sim para você em tudo? Você não está achando não, né, irmão? De vez em quando eu vejo os irmãos, tem irmãos que estão querendo muito algo e Deus diz não. Aí você vai fazer o quê? Se rebelar contra Deus? Tem gente que para de vir para a igreja porque está orando um tempo e Deus disse não. Aí eu quero essa bênção, tá? Não. Eu não vou mais para essa igreja, não. Tem um irmão lá que não ora por mim. Não. Você pode orar. Deus falou que não é não. A Bíblia diz que quando Deus fecha a porta, ninguém... E quando Ele abre, ninguém fecha. A gente tem que aprender a lidar com os nãos de Deus, irmão. Eu estou aprendendo a lidar com os nãos de Deus. Eu estou aprendendo a lidar com a disciplina. E a Bíblia diz que Deus só disciplina o filho a que ele... Está tranquilo, irmão. De vez em quando eu já ouvi tantos nãos que para mim é normal. Já ouvi não na empresa. Faço um processo, o juiz diz não. Tem gente que não está acostumada, né? Fiz uns processos para uma pessoa, fiz para esse cliente, fiz 13 processos. Eu contei, 13. Ganhamos 12. O 13º nós perdemos. Esse advogado é ruim. Esse advogado é... Amém, varão. Quem não aprende a lidar com os nãos de Deus não está preparado para o sim. Quem não aprende a lidar com os nãos de Deus não está preparado para o sim. A gente precisa aprender a lidar. Então, a educação dos filhos é essencial, é a terceira pilastra da família cristã. Os pais devem cuidar dos filhos e ter cuidado para não provocar a ira. 2 aspectos podem frustrar a educação dos filhos: a ausência de educação e o excesso de educação. São 2 coisas que vai estragar o teu filho: a ausência da educação ou o excesso de educação. Você tem que buscar um meio termo, um equilíbrio. De vez em quando você vai dizer sim, mas de vez em quando você vai dizer não. Comece a dar tarefas para o teu filho. Vem cá, filha, você já está com idade, responsabilidade de lavar a louça é sua. Filho, vem cá.
Minha responsabilidade quando eu era adolescente era varrer o quintal. E os amigos à tarde reunia para ir jogar o futebol. Lamentavelmente tinha uma bendita de uma mangueira lá que decidia jogar folha à tarde, na hora do futebol. Minha mãe já deixava uma vassoura dentro do galinheiro. Ah, quer jogar futebol? A vassoura, primeiro, quintal. E de vez em quando eu merecia que ia dar uma surra, minha mãe falava assim, vem cá, Marco. Tá vendo aquela goiabeira lá? Pega aquela varinha lá. Lembra disso, Cris? Aí eu ia, pegava, curiosamente, as varas mais grossas dói menos. Ela, não, essa não, pega aquela mais fina. Aquela outra lá. E tinha que tirar. Era. Eu tinha um amigo chamado Isaac, que hoje ele está em São Paulo. A mãe dele ia corrigir ele, pegava a correia do sofá. Senhores, era cada correada que parecia que ele estava com a camisa do Vasco. Quando ela começava, Tiago, eu corria mais do que ele. A Cida e a Zilda, quando ia apanhar, quando começava, irmão Leandro, eu da minha casa, Ih, começou lá, ó, os gritos. Uma rua depois. Só que tem o seguinte, irmã, nenhum deles se perdeu. Dona Maria faleceu, mas nenhum deles se perdeu. E às vezes alguns de nós quer criar nosso filho. Aqui, alguns de nós quer criar o filho de qualquer forma, sempre dizendo sim. Sabe o que vai acontecer? Um dia ele se rebela contra você. Tiago, não tema. O dia que o Iago e o Ian aprontar, Tiago, corrige. O pai que corrige é aquele... Nivaldo, arrebenta, Nivaldo. Pega a cabeleira, corta esse cabelo. Outro dia eu vi a Priscila, eu gostei de ver, gente. A Priscilinha, gostei. Fomos fazer célula na casa do Niva. Aí o Juan era pequeno, né? Mãe, eu quero... Ela, não, agora é hora da célula. Não, mãe, eu quero o computador. Ela, 1 semana sem o computador. Ele, mãe, 1 semana. Ela, agora são 2. Se você não preparar o teu filho para o não, ele não estará preparado para o sim. Para a gente finalizar, irmãos, vamos lá. Ainda no 3, Provérbios 19:18 diz, castiga o seu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Só não pode matar, tá? Provérbio 19:18. Aí, Wendel, põe aí, Provérbio 19:18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Aprendeu, Lilian? Só não pode matar. Ouviu, Wagner? Agora já passou da fase, né, Wagner? Agora ele já está maior, mais forte que você. Vamos lá? 4º ponto e último. 4ª pilastra e última. A obediência dos filhos na relação com os seus pais. Uma família cristã deve prezar pela obediência dos filhos nessa relação familiar. O Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 3, diz assim, Efésios capítulo 6, verso 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, até o primeiro, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenha vida longa sobre a terra. Amém? Irmãos, existe uma diferença crucial em obedecer e honrar. E eu quero te ensinar isso hoje. Obedecer é cumprir tudo que está sendo determinado. Honrar é obedecer na ausência. Vou repetir isso. Obedecer é cumprir tudo que está sendo determinado, mas o pai e a mãe estão presentes. Honrar é obedecer na ausência. É quando o pai e a mãe não estão presentes, aquele amigo, aquela amiga chega e começa a tentar ludibriar. Você fala, opa, eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. Eles não estão aqui, mas eles me ensinaram o correto. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem gente que está aqui em nosso meio que aprendeu o que é honrar. E honra amizades.
Quando alguém chega para falar mal do teu amigo, da tua amiga, está na sua ausência e você fala assim, olha, por favor, não fala mal do meu amigo não, da minha amiga, porque ele não está aqui presente, mas o sentimento que eu tenho por ele é de honra. O que é que Deus espera de nós, irmãos? Que nós apenas obedeçamos ou venhamos honrar ele? A Bíblia diz a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, amém? A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, mas ter o Senhor em honra, irmão, uma pessoa que honra a Deus, que mesmo no ambiente em que você olha e aparentemente Deus não está lá, mas Ele está vendo tudo, é você honrar. Por causa do meu Deus eu não vou ter tal atitude. O pastor, os irmãos podem até não estar aqui, mas eu sei que eu devo honrar a Deus. Mesmo na ausência dos irmãos. Esses dias eu tive uma experiência interessante. Fui almoçar com um pastor. Aí nós almoçamos, eu, ele, a família dele, precisamente ontem. E aí quando nós estávamos saindo do restaurante que estávamos indo, ele viu no carro do lado, a esposa dele falou assim, fulano de tal está ali naquele carro. Aí eu falei, eu vou acelerar que é pra gente cumprimentá-los. Eles vão ficar, né? Vão ficar assim. Estávamos na Washington Luiz, eu acho. Aí eles vão ficar felizes de nos ver. Aí eu corri com o carro, emparelhei, baixei o vidro. Na hora que o varão foi dar a paz do Senhor, ô varão, a paz do Senhor. O pastor ficou até triste. O vaso estava com a Heineken. É Heineken? Aquela cerveja verde? Estava com a Heineken na mão. Aí o pastor, ô varão, a paz do Senhor. Falei, varão, ele estava do meu lado, pastor. Falei, varão, não desanima não. Fica firme, porque o Senhor vai te dar graça. Tu está orando por essa vida. Aí cada palavra minha parecia que ele tinha mais vontade de chorar. Falei, quantas vezes tu visitou ele? Você orou muito na madrugada, já fez jejum. Eu acho que passou um filme na mente dele de todas as vezes que jejuou, todas as vezes que orou, todas as vezes que aconselhou. Falei, varão, não desiste dessa vida do irmão Domingos. Fica firme, varão. Aí, amém. Aí ele tentou esconder a Heineken assim. Aí eu fui, levantei o vidro. Ficou visível a decepção no olhar do pastor. Eu falei, cara, fica firme, fica triste não. A pessoa até obedece na presença, mas na ausência desonra. Isso é válido para o casamento também, tá? Na presença da mulher, obedece. Está ali presente. Oh, meu amorzinho. Oh, aleluia. Mas na ausência desonra, olha para outras mulheres, fica vendo o que não tem que ver. Gente, antigamente nas igrejas, quando a gente ia pregar nas igrejas pentecostais, que a gente falava algo desse tipo, alguém gritava lá do meio, fala Deus! Hoje em dia não tem mais isso, né? Me dá um medo e um pavorzinho, de repente estar todo mundo enquadrado naquela situação. Está casado, diz que ama, cuida, zela, mas na ausência, desonra. Isso é triste. Sim ou não, gente? Isso é triste. E aí tem que ter muito o quê? Vigilância. Você tem que entender os princípios. Só tem um detalhe, que quem desonra será desonrado. Isso é semeadura. Diz o ditado, irmã Cleide, que pau que dá em Chico, dá também em Francisco. O vento que venta lá, venta cá. Uma vez eu fui fazer uma audiência e falaram para mim assim, cara, aquele advogado é brabão, hein? Aquele advogado é um dos... Eu falei, irmão, o vento que venta lá, venta cá também. Acabou que nós ganhamos o processo. Então, quem quer ser honrado tem que honrar. É interessante, porque tem irmãos que saem da igreja, pastor, dessa igreja, ninguém veio me visitar quando eu estava doente, pastor. Ninguém me visitou, eu vou parar de vir nessa igreja. Aí tu para 1 minuto de lucidez,
1 minuto de lucidez, tu para. Pergunta assim, irmão, quando tu estava bem de saúde, quando tu estava tranquilo, você visitou quantas pessoas? Amém? Valeu, Nivaldo. Bora voltar ao crente raiz. Ninguém me visita, irmão Almerinda. Ninguém me visita. Almerinda não me visitou. Tá bom, só um minuto. Quando tu estava bem, quando a Almerinda estava doente, quantas vezes tu visitou a Almerinda? Irmão Leandro, aleluia. Irmão Leandro, uma bênção. Semeando, caminhando. O irmão que para nós é uma referência. O irmão que apoia, que ajuda. O que ele deve esperar? Reciprocidade. No tempo que ele estiver passando dificuldade, não é todo mundo que vai abraçar a tua causa não, Leandro. Mas aqueles que você abraçou no tempo difícil, vai te abraçar também. Problema que tem gente, por exemplo, isso é muito comum no meio dos pastores. Não honra ninguém, mas quer ser honrado. Isso é um grande problema. Nós precisamos entender, irmãos, princípios de obediência e de honra. Amém? Esse último tópico, Êxodo 20, 12, os apóstolos dizem que os filhos devem honrar os pais. Honre a memória do teu pai. Meu pai já morreu. Honre a memória do teu pai. Teu pai era um homem honesto. Então não roube. Não furte. Não faça vergonha para sua família. Seu pai é um homem que tem honra. Lembre-se dele e viva de acordo com os princípios que ele te ensinou. Amém, gente? Se Deus está nos céus e está acreditando em nós, porque Ele veio e colocou a obra dele na nossa mão, homens e mulheres tão falhos, mas Ele está dando o norte, Ele está falando, irmãos, a família cristã que vai dar certo é essa aqui, ó. E Ele deu as pilastras, 4 pilastras, para a gente finalizar. Diga para o seu irmão assim, o marido tem que amar a família. Gente, tem que ser mais alto isso. Por favor, abre a boca aí, vamos lá, gente. Vou repetir e você me ajuda aí. O marido tem que amar a família. A esposa tem que respeitar o marido. Eduque os seus filhos. E por fim, os filhos têm que honrar e obedecer os seus pais.